Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre insegurança hídrica, escassez hídrica. Para ser agricultor, para ser pecuarista, geralmente a gente conta com a chuva que vem do céu e com a água que corre nos rios, córregos, que vem do nosso lençol freático, nosso poço artesiano. E antigamente era uma coisa super dada, né? Tava ali, tava disponível para a gente poder usufruir. E hoje já é algo incerto, que gera cada vez mais insegurança, ansiedade no setor de como que a gente vai seguir produzindo, como que a gente vai seguir alimentando o mundo se a gente não sabe o dia de amanhã, se a seca vai ter uma semana a mais de duração, se vai ser um mês a mais de duração, se vai chover com tromba d'água em vez de chover super bem distribuído. E hoje eu queria conversar um pouquinho de algumas causas do porquê disso. Né? Não é uma coisa que acontece esporadicamente, não é só Laninha, El Ninho. É algo que vem sistematicamente piorando. E a gente entendendo as causas do porquê tá piorando sistematicamente, a gente também pode rebobinar a fita e o próprio setor pode contribuir para reverter essas causas e voltar a chover regularmente, chuvas mais brandas, bem distribuídas no longo do ano. Né? Aqui eu tô aqui no Paraná, por exemplo, e a galera, eu tava acostumadíssima, tudo super bem marcado. As primeiras chuvas de inverno, né? Hoje a gente não tem mais chuva de inverno. A gente tá virando um cerrado. E eu sei que daqui para frente pode ser um cerrado cada vez mais pobre, não um cerrado super biodiverso igual o nosso cerrado brasileiro mesmo, né? Existe uma savanização dos nossos biomas, uma desertificação dos nossos biomas. E aí que o bicho pega. A gente quer seguir sendo produtores e não quer passar a ser assegurado agrícola, por exemplo. Né? Então, por que está acontecendo tudo isso? Metade das chuvas que caem em 85% do território produtivo do Brasil, do centro-sul, metade das chuvas elas vêm de um fenômeno que chama rios voadores. Muitas pessoas já conhecem, mas eu vou pincelar o que acontece para esse rio voador existir e funcionar normalmente. Existe uma bomba biótica hoje que ela é capaz de evapotranspirar 1.000 litros de água por dia. Ela pega a água do lençol freático, traz lá para a atmosfera e não é só puramente água, tem compostos fenólicos, tem compostos, partículas que ajudam na nucleação, ou seja, na formação de nuvens. E essa bomba biótica, ela evapora tanto a água do lençol freático quanto a água do solo e a água dela mesma, né? Só que existem muitas bombas bióticas uma do lado da outra, de diferentes alturas, diferentes estratos, né? Dentro de uma biodiversidade gigante. Essa bomba biótica, o nome dela é árvore. É um ser tecnológico maravilhoso que Deus fez. E ela, na robustez, na abundância da floresta amazônica, ela é capaz de mexer até na pressão atmosférica. Ela abaixa a pressão atmosférica do continente, faz com que a água evaporada lá do oceano entre para dentro do continente, junte com essa água que veio da floresta amazônica, condense, chova nela mesma, e outra parte desça pela Cordilheira dos Andes, condense lá embaixo e suba em forma de chuvas bem distribuídas no centro-sul. Metade das chuvas, repetindo, de 85% do centro-sul do Brasil são originadas desse fenômeno dos rios voadores. Só que acontece que para essa bomba biótica, né, todas essas árvores juntas, a floresta amazônica de pé, ter força suficiente para mexer na pressão atmosférica, ela precisa permanecer de pé. É uma tecnologia divina, né, que foi evoluindo ao longo dos milhões de anos. Se a gente continua desmatando, mesmo o desmatamento legal, essa bomba biótica vai perdendo força. E um metro quadrado, 1 quilômetro quadrado de floresta evapotranspira muito mais água do que 1 quilômetro quadrado de mar, por causa da rugosidade, dos estratos e tudo mais que a gente já falou aqui. Então, se a gente segue desmatando, mesmo o desmatamento legal, e essa bomba biótica ela perde a força dela, o mar que vai puxar
a água do continente. Então vai ser um efeito disruptivo abrupto e irreversível. É o famigerado tipping point, que é o ponto de não retorno. Ou seja, vai chegar um momento que a floresta não vai ter mais força de baixar a temperatura atmosférica e ela não vai ter mais força de segurar a água dentro do continente. E o mar vai chupar essa água para fora do continente para ele. Isso vai causar uma disrupção negativa, então vai desertificar todo o centro-sul do Brasil. E cada ano que passa, aumenta 15 dias a janela de veranico. Então, uma seca, ela fica mais prolongada de 7 a 15 dias a cada ano que passa. Beleza, tá gradual, tô controlando tudo os fatores, né? Mas é que chega uma hora que não é tipo assim, contadinho, gradual. Tem uma hora que é do nada. Do nada não tem mais essa força. E aí acontece isso de a Amazônia não conseguir mais puxar água do oceano, e sim o oceano puxar água do continente para ele. Então, metade das chuvas já era. A outra metade são conformações mais localizadas, né? São fenômenos meteorológicos mais regionalizados. Por exemplo, a Mata Atlântica, que é o nosso bioma mais destruído, né? Em nome do progresso que a gente conheceu durante o século XVIII, XIX e XX, não precisa ser o progresso do século XXI, e isso é um pouco que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. A Mata Atlântica, ela também ajuda a sustentar essas chuvas, ela retroalimenta essas massas, esse rio voador que vai subindo. Agora, como a gente não tem mais, eu estou aqui no Paraná, era um estado 85% florestado e agora de mata primária só tem 5%. A gente está vendo na ponta, assim, no dia a dia, a diferença de não ter mais a Mata Atlântica de pé, por exemplo. O Cerrado também está sendo desmatado em nome do progresso, em nome da produção, da produtividade, sem fazer juízo de valor agora nesse momento, mas o fato é que ele está sendo suprimido para que seja feita toda essa produção em cima. Só que o próprio setor que o suprime está sofrendo as consequências hídricas, da escassez hídrica, da insegurança hídrica, seja por chuva, seja pelo abastecimento dos lençóis freáticos, dos rios para a irrigação. Esse próprio setor está sofrendo os sintomas e as consequências, né, de fazer uma agricultura que expulsa o elemento arbóreo do sistema agrícola, uma agricultura que preserva de um lado e produz do outro, separa o homem da natureza, separa a mulher da natureza. E não existe só essa forma de fazer agricultura, essa é a boa notícia, né? Existem outras formas de fazer agricultura. Uma delas é a agropecuária regenerativa, que aí a gente pode começar a entender por que a gente tem como plantar chuva, né? A gente tem um projeto muito legal que chama Plante Chuva, justamente para a gente começar a entender que é possível plantar a chuva do mesmo jeito que a gente está expulsando a chuva do nosso sistema agrícola, pelo jeito de fazer agricultura, pelo jeito de fazer pecuária, a gente também pode fazer retornar essa chuva. Qual rugosidade eu tenho numa monocultura? Não tenho rugosidade nenhuma, ela fica parecendo igual ao oceano, que eu comentei que evapotranspira menos que uma floresta, né? Eu não tenho elemento arbóreo fazendo aquela bomba biótica que vem lá do lençol freático com as suas raízes profundas, trazendo todas aquelas partículas que favorecem a formação da nuvem, a nucleação, e todos os outros benefícios, mas hoje a gente vai pensar só na chuva, né? Existem 1 milhão de benefícios de entender a árvore como um elemento agrícola, mas hoje a gente vai pensar como que o agronegócio brasileiro pode liderar o planeta na reversão das mudanças climáticas. E não é mitigar, não é aceita que dói menos. É reverter as mudanças climáticas, é reestabelecer o equilíbrio hidrológico. E a gente pode fazer isso, a gente tem capacidade, a gente tem gente trabalhadora, a gente tem muito recurso, a gente tem agricultor. Eu não conheço nenhum agricultor, nenhum pecuarista que não ame a natureza. Eu não conheço. Se vocês quiserem me apresentar, eu vou ter o maior prazer de conhecer e perguntar por que você não ama a natureza. Se você trabalha todos os santos dias com a natureza, você sabe olhar, pelo menos antigamente a gente podia olhar para o céu e saber se ia chover, porque formou o rabo de galo na nuvem, né? Você sabe ver se a planta ela tá fechando a folhinha, ela tá falando que ela tá com sede, como que o solo tá, só de pegar e cheirar. O agricultor ama a natureza, ele lê os sinais da natureza todos os dias, ele sabe como é que vai, ele sabe até na vírgula quanto que ele vai colher
só de bater o olho na lavoura. Isso para mim é amar a natureza, porque as plantas que a gente cultiva, todas elas são da natureza, a gente é da natureza, né? A gente é tudo irmão de criação divina. A gente não está acima de nada, né? Então, eu não conheço nenhum agricultor brasileiro, nenhum pecuarista brasileiro que não ame a natureza. A única coisa que às vezes a gente vai fazendo e vai cultivando sem perceber as consequências lá na frente do modelo de agricultura que a gente adotou. E tudo bem, porque era o modelo de agricultura que tinha para adotar. Era o modelo de agricultura que liberava o crédito, era o modelo de agricultura que liberava o meu seguro, era o modelo de agricultura que tinha tecnologia associada a ele, colheitadeira, plantadeira. Era o modelo de agricultura possível de ser feito. Mas tudo chega, tudo tem um começo, um meio e fim, tudo chega num encerramento de ciclo, de renovação de ciclo. Tudo é uma espiral de conhecimento. Agora que a gente está nesse ponto, que a gente está vendo quais as consequências de praticar um monocultivo extensivo sem um elemento arbóreo no sistema, agora que a gente está vendo tudo isso que está acontecendo na escala continental, que é o Brasil, a gente pode começar a pesquisar outras formas de fazer agricultura e começar a colher os benefícios climáticos, hidrológicos, lucrativos, ainda no presente, ainda enquanto há chuva, né? Muito melhor começar agora do que começar quando tiver secas intermináveis, que a gente tem que usar recursos escassos. Vamos aproveitar que ainda temos uma natureza abundante e generosa, que apesar de tudo que a gente faz com ela, lembrando, o meu pé de soja, meu pé de milho, meu pé de feijão, meu pé de eucalipto, ele é natureza, ele faz parte da natureza, a gente é natureza. E a gente tem produzido muito bem. Só que os sinais, eles precisam ser lidos com a devida atenção para que a gente não passe perrengue à toa, né? Então, o nosso convite hoje para o vídeo é a gente refletir. Vamos fazer uma agricultura regenerativa? Vamos fazer hoje? Vamos começar nossos testes com 1 hectare, para quem tem grandes escalas, faz 10 croquis num hectare, avalie, né, com os maquinários, com os implementos que a gente tem disponíveis hoje, o que a gente pode fazer já, com os que não tem ainda, vamos encomendar da Bratellis, né, vamos fazer tecnologia associada a esses designs produtivos que impactam positivamente o clima e impactam positivamente o bolso do produtor, né? Vamos fazer hoje. Se eu tenho uma roça pequena, um lote, um sítio, faz um pedacinho, faz 200 metros quadrados, faz 10 metros quadrados para observar como é fazer uma agricultura que quanto mais intensivamente eu colho e cultivo, mais intensivamente o mesmo metro quadrado está sendo recuperado. Meu solo cresce preto, cresce estruturado, aquele solo que parece que eu estou cheirando o solo da mata, de tão rico de carbono, de tão rico de bichinhos. Isso quer dizer nutriente disponível, quer dizer água guardada, quer dizer carbono retido, né? Vamos testar como que eu consorcio as plantas, né? Então, em vez de eu ter só uma roça de milho, eu vou ter uma roça de milho com outras coisas. Isso significa mais renda, significa menos ataque de praga e doença, né? Porque eu vou otimizar todas as espécies e não maximizar as espécies. Então, vamos plantar chuva enquanto ainda há chuva, para que a gente garanta que no futuro não tenha uma escassez hídrica num nível de desertificação, num nível de catástrofe, né? A gente está num país tão abundante de criatividade, de pessoas, de recursos, né? de tudo. Não precisa esperar exaurir na última gota que a gente tiver para tirar, para daí tomar decisões a favor da abundância, né? Esse é o nosso convite do vídeo de hoje. Deixe aí seu comentário, seu like, compartilhe o material com quem você gostar. E vamos sugerindo novos conteúdos. Pessoal, até mais!